Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou voltar a falar um pouco mais sobre a China, já faz tempo que eu não falo, e algumas das dificuldades que o presidente Xi Jinping vem encontrando em Pequim, não só em Pequim, mas no resto do país. Sejam bem-vindos e obrigado pela participação de vocês. Para quem acompanha a China, vocês estão por dentro de algumas dificuldades econômicas que o Xi Jinping vem sofrendo. Por exemplo, nas últimas semanas, começaram uma onda de boicotes no país ao pagamento de hipotecas de apartamentos que ainda não foram entregues pelas construtoras. Isso acaba sendo um problema muito grave, porque um dos modelos de crescimento econômico que surgiu antes mesmo do Xi Jinping, mas que ele colocou uma pressão muito grande desde 2012, é da área de construção civil e também na área imobiliária. Os apartamentos na China são produzidos, ou pelo menos até recentemente eram produzidos numa velocidade impressionante e numa quantidade impressionante também. Agora, começou a faltar dinheiro, começou a gerar um problema nas construtoras a partir do momento que muitos cidadãos que estavam sofrendo atrasos enormes para poder receber seus apartamentos, seus imóveis, eles começaram a falhar o pagamento das hipotecas. E o pagamento da hipoteca é o que mantém a construtora funcionando e, consequentemente, uma linha de crédito que funciona e mantém vários bancos operando. Quando se inicia um boicote, e não é um boicote basicamente circunstancial, onde a população parou de pagar simplesmente porque está sem dinheiro, isso está incluído, claro, mas também o boicote passa a ser uma forma de protesto por parte da população pelos atrasos e pela dificuldade que várias dessas construtoras estão tendo, e eles estão experimentando uma dificuldade na economia chinesa que havia muitos anos que eles não percebiam. Então o risco de um colapso na área imobiliária ainda é muito grande na China, mesmo depois de tudo que nós vimos no ano passado, onde algumas empresas elas acabaram sofrendo fortemente por falta do fluxo de pagamento, ou até mesmo por falta de interessados em comprar verdadeiros elefantes brancos que estão espalhados pelo país. Agora, a lógica imobiliária como um processo de investimento por parte do chinês, ou seja, comprar imóveis para investir, isso foi uma lógica que durou um bom tempo, inclusive também no governo de Xi Jinping. Mas a partir de 2015, 2016, isso começou a mudar, onde a classe média e a classe média alta chinesa passou a investir mais no mercado financeiro. Investindo no mercado financeiro, isso traz uma possibilidade menor para Pequim de controlar todos os passos desse investimento, porque aí entra um fator que não era muito claro durante a época do investimento focado no setor imobiliário, que é que no mercado financeiro, o investidor ele olha para a confiança não só da empresa, mas para a confiança estrutural daquela bolsa e do país no qual ela está localizada, no caso de Xangai, de Pequim ou de Hong Kong, mas principalmente nos sinais que o governo emite em relação à tranquilidade e confiança e prosperidade que ele envia à população. No caso do setor imobiliário, grande parte da população chinesa simplesmente observava o crescimento, observava a construção de vários prédios e automaticamente já identificava que isso era um sinal de prosperidade. No mercado financeiro, nem sempre é assim, até porque a volatilidade na bolsa ela depende não só da percepção do investidor domesticamente, mas também da percepção desse investidor sobre o mundo e o que está acontecendo no mundo. Num país como a China, que a dificuldade do acesso à informação do que está acontecendo no resto do mundo é alta, a especulação por parte desses investidores acaba trazendo um risco adicional para o governo de que simplesmente uma percepção negativa em relação a Pequim pode degringolar todo o processo de investimento nas bolsas do país. Mas isso acaba sendo apenas
uma situação mais específica dentro de um problema amplo. Quando Deng Xiaoping ele iniciou o processo da criação das zonas econômicas de produção, principalmente na parte costeira do país, ele tinha identificado naquela época que a única forma da China competir com o mundo seria fazendo parte, se integrando na forma capitalista de produção e comercialização de bens que funcionava e funciona no mundo. O Deng Xiaoping ele entendeu que a partir daquele momento a existência e a manutenção do Partido Comunista Chinês e principalmente do seu poder dentro do território chinês, ele estava diretamente atrelado na prosperidade econômica e na independência econômica que o cidadão poderia ter, como uma troca entre a sociedade entrega direitos políticos, enquanto o governo entrega liberdade econômica para a população. Essa troca acabou funcionando aparentemente bem durante vários anos, até porque o crescimento chinês ele ficou acima de 8% durante muito tempo. E esse crescimento chinês ele acabou gerando aquilo que o Xi Jinping chamou recentemente de capitalismo com características chinesas e, na maioria das versões ele diz socialismo com características chinesas. O que ele quer dizer é que a China ela basicamente adota uma estrutura política ligada diretamente ao socialismo e ao comunismo, mas conjunturalmente ela se adapta, principalmente no âmbito da economia e do sistema financeiro e da produção e exportação capitalista, ela acaba se adequando àquilo que ela entende que é necessário no mundo para prosperar. Bom, qual que é o grande problema aqui hoje? O Deng Xiaoping ele percebeu, para que a China tenha uma posição de destaque no mundo, a China precisa ser próspera economicamente e precisa ter uma relação de amizade com os principais países do mundo. Essa combinação de fatores, ela levaria a uma prosperidade, manutenção e fortalecimento do Partido Comunista Chinês, segundo a visão de Deng Xiaoping. O Deng ele vem sendo diretamente rechaçado pelo Xi Jinping. Como o hábito de reescrever a história existe e está em moda em vários países do mundo, o Xi Jinping ele vem adotando uma narrativa que exclui os principais feitos de Deng Xiaoping, porque ele acredita que o Deng Xiaoping ele focou exageradamente numa produção capitalista e esqueceu alguns aspectos históricos do marxismo na construção da sociedade chinesa. E isso, na visão do Xi Jinping, levou a uma sociedade de consumo viciada em dinheiro, viciada em produção de riquezas e bens materiais, e isso, na visão do Xi Jinping, é ruim. Mas a lógica segue sendo a mesma. O próprio Xi Jinping ele já reconheceu que a estabilidade econômica no país é um motor muito importante para a estabilidade política do partido. Mas o Xi Jinping, nos últimos anos, ele vem quebrando essas duas premissas básicas. A primeira, de que a prosperidade econômica deve ser contínua. Obviamente isso é impossível de garantir, mas ao mesmo tempo que o governo chinês ele vem colocando algumas dificuldades de operação em várias empresas tecnológicas no país, como por exemplo a exclusão dessas empresas de poderem participar na Bolsa de Nova York, por exemplo. E além disso, algumas exigências ligadas ao lockdown que são consideradas exageradas, como por exemplo um lockdown num distrito de uma grande cidade chinesa que tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, colocando 3 milhões de pessoas em lockdown por conta de um caso. Isso é considerado exagerado até por alguns membros do Partido Comunista Chinês, e isso acabou refletindo muito no crescimento econômico do país. Nesse último trimestre, a expectativa era da economia chinesa de crescer 1,4%, enquanto na realidade cresceu 0,4%. Isso foi causado muito por conta da política de Covid-0, que o Xi Jinping força em cima de várias cidades, mas que traz resultados muito ruins para a população e também para a economia do país, até porque você fechar
3, 4 milhões de habitantes por conta de 1, 2, 3, 4 casos, isso acaba sendo algo contraproducente, até porque a maioria dos casos simplesmente poderia isolar regiões menores ou tratar esses indivíduos. Mas o que traz à tona é que hoje, nesse exato momento, nós temos aproximadamente 220 milhões de chineses que estão em lockdown parcial ou total. Isso afeta diretamente 18,6% da produção econômica do país. Isso acaba levando o crescimento econômico a ser mais frágil e, consequentemente, você começa a gerar focos de insatisfação na população em relação ao governo e em relação a alguns veículos e motores da economia, que nos volta ao primeiro ponto que eu mencionei, o boicote de várias pessoas ao pagamento de hipotecas em prédios que não foram terminados. Isso é um reflexo de um problema de desaceleração econômica, no qual o Deng Xiaoping enxergou lá atrás e disse: a manutenção da prosperidade e do crescimento econômico é uma das únicas saídas que sobra para que o partido se mantenha estável e poderoso. O segundo ponto é o da amizade e da relação, pelo menos amistosa, com vários países do mundo. E a partir do momento que a China se alinha com a Rússia, isso isola grande parte do mundo e, de uma forma mais emblemática, a União Europeia. A China veio trabalhando fortemente para seduzir a União Europeia durante o governo Trump. Conseguiu firmar vários acordos, conseguiu inclusive garantir em alguns países a manutenção da Huawei, apesar de que em outros não foi bem sucedido. Conseguiu ter uma relação muito sólida, próxima com a Itália, com Portugal. Agora, com o passar do tempo, começou a acusar o golpe da pressão colocada, principalmente dos Estados Unidos em cima da China nas questões de direitos humanos. E a China mudou a sua diplomacia, talvez por um excesso de confiança pelos anos do crescimento econômico, talvez pela dependência gerada em outros países. Mas a forma como a diplomacia chinesa mudou é que ela ficou mais ostensiva em rebater qualquer tipo de crítica que é feita ao regime chinês. Anteriormente, se tratava de uma diplomacia mais discreta ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Isso mudou de 2012 para cá, justamente na chegada do Xi Jinping ao poder. Isso acabou levando a uma situação de corte de relações praticamente com a Lituânia, que gerou uma resposta coletiva da União Europeia também, fazendo com que a relação entre União Europeia e China comece a deteriorar. Além disso, como já sabemos, a relação com os Estados Unidos está muito ruim, com a Austrália, que sempre foi um importante fornecedor de minério de ferro, também está muito ruim, além de vários outros países, fazendo com que a China ela tenha que tomar cada vez mais uma atitude ostensiva para poder marcar seu próprio território, tendo como epicentro toda a crise que nós já conhecemos no Mar do Sul da China. Então, das duas premissas que o Deng Xiaoping trouxe lá atrás, de manter um crescimento e uma prosperidade econômica e mais do que isso, passar confiança da capacidade econômica de sustentação do governo para a sociedade. E segundo, manter uma relação amistosa com os países, o Xi Jinping não vem conseguindo realizar nenhuma das duas. Isso também é emblemático pelo fato de que esse ano nós temos o Congresso do Partido Comunista Chinês, que ele certamente vai ser coroado pelo terceiro e inédito mandato, mas isso também acaba trazendo uma dificuldade para ele mesmo no início desse novo mandato, que é um ambiente de maior cansaço por parte dos próprios membros do Partido Comunista Chinês em relação à manutenção da atual política econômica do país, mas também um cansaço desses mesmos membros do Partido Comunista Chinês em relação à forma que a China vem se relacionando diplomaticamente com alguns países no mundo. Bom, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Obrigado e um abraço a todos.